A aula para hoje é O Princípio da Criação, parte 3. Com temor reverente, pedimos ao nosso Pai Melquisedeque, no nome de Cristo. Nossa Mãe Lisbete, que todos os nutrientes de sua sabedoria espiritual do céu manifestem em nós o seu saudável crescimento, que nos leva a alcançar a plenitude da estatura de sua deidade, do varão perfeito, e sempre se fará a justa e santa vontade de nossos pais espirituais, Melquisedeque, Lisbete. Irmãos fiéis, hoje que Cristo Lisbete está presente, ela continua nos explicando sobre o princípio da criação e nos lembra que Deus e Cristo não mudam. Isso significa que sempre estão presentes com os homens de sua criação e que fazem as coisas da mesma maneira cada vez que Cristo se manifesta para salvar o homem. O princípio da criação, parte 3. Deus e Cristo não mudam. São os mesmos pelos séculos. E isso significa que estão sempre presentes com o homem de sua criação e fazem as coisas da mesma maneira cada vez que Cristo se manifesta para tentar salvar o homem. Por isso Deus diz em Gênesis 2:8 que não é bom que o homem esteja só e que fará para ele uma ajuda idônea. O que isso significa é que Deus tem que enviar seu Cristo para ajudar o homem, e essa ajuda é por meio da sabedoria que lhes transmite em suas mentes. Por isso Cristo diz a Deus Pai: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E também diz a Deus Pai: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando em uma conversa entre eles dois, Deus Pai disse: a quem enviaremos e quem irá por nós? E na resposta de Cristo, podemos ver o amor eterno dela, que é tão grande, profundo e amplo para com seus filhos espirituais, o homem de sua criação espiritual, porque ela sabe que o homem, por si só, não é capaz de fazer nada para agradar a Deus, a não ser que receba a ajuda de Cristo. Assim como ela não pode fazer nada sem a ajuda de seu amado esposo, Deus Pai. Por isso, ela diz em João 15:5: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto para Deus, porque sem mim nada podeis fazer. E em João 5:30, eu não posso fazer nada por mim mesma. Conforme ouço de Deus Pai, assim julgo. E meu juízo é justo, porque não busco minha própria vontade, mas a vontade de Deus Pai, que me enviou. Os homens terrenos são os que mentem, e em vez de esperar que Cristo explique todas as coisas, eles decidem esperar a Cristo de uma forma mística e, enquanto isso, pregam estupidezes sobre Deus, fazendo parecer como se Deus mudasse para agradar ou se moldar ao homem. Um exemplo do que as igrejas pregam e que é totalmente falso e que fizeram as pessoas acreditarem é que Deus tirou fisicamente milhares de pessoas do Egito, atravessando o Mar Vermelho, e as levou pelo deserto durante 40 anos, mostrando-lhes coisas assustadoras através de um homem chamado Moisés. Todas essas coisas, como dividir o mar em dois para que pudessem caminhar no meio das águas divididas, assim como muitas outras que são mencionadas na Bíblia e que eles agarram para enganar, não significam o que eles interpretam, e não é algo que Deus fez. Porque, inclusive, o fato de que hoje Deus não está fazendo esse tipo de coisa que supostamente fizeram com Moisés é uma prova de que tais acontecimentos não ocorreram assim. Amém. Continuará. Gênesis 2:8.
Deus diz que não é bom que o homem esteja sozinho e que fará para ele uma ajuda idônea. Sabemos que Cristo é a ajuda idônea. Então, o que isso significa é que Deus tem que enviar seu Cristo para ajudar o homem. A ajuda que Cristo nos dá é a sabedoria que ela dá para as nossas mentes. Ela nos diz o que agrada a Deus Pai, o que é bom e santo para nós fazermos. Ela nos dá o exemplo a seguir para que sejamos iguais a ela. Por isso, Cristo disse a Deus Pai para fazer sua criação espiritual igual a eles. Houve uma conversa entre Deus Pai e Cristo, e ele lhe perguntou: Quem enviaremos? E quem irá por nós? Cristo respondeu: Eis-me aqui, envia-me. Cristo se ofereceu. Por causa do grande, profundo e eterno amor por seus filhos espirituais. Melquisedeque e Lisbete sabem que o homem não pode agradar a Deus por si só, sem a ajuda de Cristo. Assim como Cristo não pode fazer nada sem a ajuda de seu amado esposo, Deus Pai. Sem Cristo, não podemos fazer nada. Devemos estar ligados a ela, a videira verdadeira, como bons ramos. Irmãos, Cristo Lisbete sempre faz a vontade de Deus Pai, que a enviou. Os homens têm buscado nos enganar tentando explicar as coisas que estão escritas, mas eles não podem entendê-las porque Cristo não lhes explicou. Uma prova de que não é certo o que nos disseram é que não vimos essas coisas nestes tempos, como, por exemplo, que o mar se divida em dois para Deus levar as pessoas a atravessar de um lado para o outro, ou que os levasse pelo deserto por 40 anos mostrando-lhes coisas assustadoras. Lembrem-se de que Deus não muda e sempre faz tudo da mesma maneira nas diferentes eras em que está presente para salvar o homem. Isso significa que nada do que está escrito aconteceu como os homens malvados explicaram, mas Cristo está presente para esclarecer todas as coisas ocultas. Graças, Cristo Lisbete, por se oferecer como nossa ajuda idônea. Somente com sua ajuda sabemos agradar a Deus Pai. Amém, aleluia! Por Melquisedeque Lisbete, por Deus Pai e Deus Mãe. Vamos revisar o que aprendemos hoje. O que significa o que diz em Gênesis 2:8, que não é bom que o homem esteja sozinho e que fará para ele uma ajuda idônea? O que isso significa é que Deus tem que enviar seu Cristo para ajudar o homem. Qual é a ajuda que Cristo dá ao homem? A ajuda que Cristo nos dá é a sabedoria que ela dá para as nossas mentes. Boas respostas! Santos anjos! Vamos escutar umas belas palavras da nossa ajuda idônea. Aqueles que habitam no abrigo do Deus Altíssimo, Melquisedeque e Lisbete, repousarão debaixo da sombra do nosso nome onipotente. Por ter a nós, Jeová, Melquisedeque e Lisbete, como teu refúgio, ao Altíssimo como tua esperança, não te acontecerá mal, nem praga penetrará em tua morada. Pois nós, teus pais espirituais, somos esses dois anjos que te guardam em todos os teus caminhos. Sempre te levaremos nas nossas mãos e te encheremos de nossa confiança, para que teus pés nunca tropecem. Você pisará sobre o leão e a serpente. Esmagará o leão que ruge e o dragão. Porque se deixou amar por mim, diz o Senhor Melquisedeque e Lisbete, eu te livrarei. Por honrar teu pai e tua mãe espirituais, somos tua proteção, porque reconheceu nosso todo-poderoso nome. Quando invocar meu nome, eu te responderei. Eu te livrarei da angústia, te guiarei e te colocarei em meu lugar de honra. Eu te saciarei com longa vida e te mostrarei minha salvação.
continuemos desfrutando desta maravilhosa eternidade em obediência e gozo. Até a nossa próxima aula! E lhe damos graças, Melquisedeque e Lisbete, por seu alimento espiritual.